Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. O vídeo de hoje é sobre The Darkness, a minha banda favorita do revival do hard rock e rock and roll dos anos 2000. Nós tivemos bandas como White Stripes, The Strokes, né? Tivemos ali The Killers surgindo, tivemos The Hives, The Vines, The Answer. A gente teve também Alter Bridge em 2004, estava lançando seu primeiro disco. Papa Roach estava lançando Getting Away with Murder e em 2003 The Darkness aparece na cena e eu lembro de ver o clipe na MTV do Justin Hawkins, que é o vocalista, saindo de uma banheira pelado e se abraçando num monstro de pelúcia dentro de uma nave espacial que combatia alienígenas com hard rock, que é algo mais idiota do que isso e mais legal, mais clichê. Eles usaram todos os clichês do rock e do hard rock para fazer algo que eu escuto até hoje e agora eles relançaram em vinil o primeiro disco da banda, que era raríssimo de encontrar em 2003, porque eles não eram tão famosos, né? Eles eram uma aposta aí das gravadoras e não investiram tanto na divulgação, porque muitas pessoas acreditavam que eles não iam durar tanto, além de ser uma banda, né? Um gimmick, como eles dizem, né? Uma banda que só tinha apenas uma música, só tinha apenas aí essas besteirinhas para oferecer e não iam durar muito, mas 20 anos depois ainda falamos de The Darkness. Uma coisa que eu quero destacar, que é algo que também invalida muito essa busca e esse revival do passado que eles têm, é que tem o selo da Atlantic ali embaixo, exatamente nos grandes álbuns das minhas bandas favoritas. E se a gente olhar dentro do disco também, eles fizeram, não sei se foi de propósito, eu não sei se em 2003 ainda era feito assim, além de ter fotos da turnê e da banda tocando ao vivo naquela época, então tu vê os caras ali, tanto nos bastidores como tocando ao vivo, a gente tem bem essa cara de coisas que eu adorava crescendo, que era escutar a música e ver aí os bastidores como deveria ser, né? Imaginar, né? Era um período pré-internet e 2003 a internet estava bem no começo ainda, né? Não era a internet que a gente conhecia hoje. Então, em 2003, poder olhar uma banda nos seus bastidores e não saber o que os caras faziam era algo que mexia muito com a imaginação. E aí o que eu falei que é legal também, que valida o trabalho. Bom, além do disco ser azul, que eu achei demais, ele também tem aquela divisória clássica da Atlantic, que era, né? Nos discos clássicos era verde e vermelho, né? Esse vermelho meio alaranjado, com uma faixinha no meio. Mas quem é dessa época e lembra de como era feito, né? Tanto disco de vinil como disco em CD, eles tinham essas características aí que validavam. E para quem viveu nessa época, isso tá gravado na mente, assim, né? E o vinil ser azul é algo também muito legal. Além disso, vem um pôster aqui dos caras com o Justin pulando no palco, pôster gigante ali do Justin abrindo as pernas. A gente não precisa ver no meio das pernas do Justin, até porque eu tenho coisas muito mais legais pra gente falar, né? Eu, como trabalhei com design e propaganda durante muitos anos, a primeira coisa que eu notei lá em 2003, e não tem como não ver até hoje, é que a fonte que eles usam pra escrever The Darkness é a da Coca-Cola. Eu bati o olho na capa desse disco lá em 2013 e eu pensei assim, essa fonte é muito familiar, né? E logicamente é a da Coca-Cola. Então quem tiver as fontes da Coca instalada e escrever The Darkness, é isso que aparece. Eu tenho certeza que eles botaram a mais aqui o rabinho do diabo em cima, mas, né, é uma fonte clássica para uma banda que eu considero clássica. Tive o prazer de ver eles ao vivo também, então é algo que eles misturam muitos elementos tão legais assim, né? Como eu falei, os clichês do rock. A gente pode começar, e é uma coisa que eu queria fazer no canal já há muito tempo e eu vou aproveitar para fazer hoje, que é a análise de capas, né? Capas de disco, é isso que é legal de ter vinil. Nem aparelho de vinil eu tenho, mas aos poucos eu vou comprando vinis de bandas que eu amo, porque eu quero ter a coleção e ter a capa grande, né? Em outra parte aqui do encarte que vai o disco em si, tem as letras das músicas, então é algo que é muito legal, assim, da gente poder observar, analisar, pegar na mão, ter a coisa viva, assim. Eu acho que isso se perdeu muito dos tempos pra cá, e a gente tem esse clássico trocadilho, assim, porque pensa bem que em 2003 uma banda que estava fazendo um revival de hard rock não era comum, era até algo estranho. E eu, quando vi o clipe pela primeira vez, eu lembro que a primeira
coisa que me veio à cabeça foi, será que eu gosto disso? E aí, escutando várias vezes, eu pensei, não, eu gosto muito do que essa banda tem para oferecer, mas causou um estranhamento e causou um estranhamento em muitas pessoas. E eu acho que a capa do disco, ela mexe muito com esses clichês do rock, porque é uma nave espacial, a nave em que a banda anda no clipe, mas também é a nave que representa a banda, e ela tá presente em várias outras coisas ao longo da carreira deles, então essa nave também já é um mascote da banda, podemos dizer assim, e ela tá aterrissando. E aí o que acontece, né, com todos os clichês do hard rock, e como eu falo no canal, usar clichês não é ruim. Às vezes os clichês eles nos ajudam a conectar com as pessoas que querem ouvir esse tipo de música, né? O nome do disco é Permissão para Aterrissar. E aí tem uma mulher nua esperando uma nave em formato anatômico, né, chegar e pousar na sua pista, né? E ela tá nua e fazendo sinal que eles estão aí, né? Eles estão pedindo permissão para aterrissar, então também tem esse outro lado, né? Era uma banda que era muito estranha, porque a gente estava acostumado a escutar em 2003, e eles estão pedindo. Como eles sabiam que eles tinham esse lado estranho, e talvez esse revival, né? Trazer músicas antigas de volta em 2003 era estranho. E aí eles, como alienígenas musicais e visuais também, pediam permissão para aterrissar nos nossos ouvidos, né? Na nossa biblioteca de discos, né? De música, para poder fazer parte dos grandes clássicos. Para mim, eles têm total permissão de aterrissar sonoramente, né? Essa conotação sexual fica pra moça, mas é muito legal que eles estão brincando muito com um clichê, assim, e é uma capa que funciona muito bem. O logo e o nome da banda eu acho fantásticos, então ter roubado a fonte da Coca-Cola também é um jeito legal de brincar com essas coisas, e eu acho que nunca foram processados, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas para quem trabalha com design e sabe de onde é que vem essa fonte, é muito claro que é da Coca-Cola. E aí tu vê, né, que ter uma moça nua na capa também já é algo que é um pouquinho pra provocar, assim, tem vários lados, né? Tem o clichê, tem o lance de ser um alienígena que tá aterrissando no mundo musical, tem o lado de provocar com a sexualidade, então é uma capa que hoje em dia talvez ela ia causar controvérsias, mas como eu sempre falo, quem fala todes não escuta rock and roll, né? Esse povinho aí não sabe o que é bom, então eles não tem nem, né? Até pra criticar alguém, reclamar e tentar cancelar, tu precisa conhecer a banda. E The Darks é uma banda que eu acho que eles têm um público fiel, que sabe quem eles são e acompanham o que eles lançam, como eu, mas ao mesmo tempo eles também conseguem aí voar baixo, né? Eles não estão lá no radar das coisas mainstream e todo mundo sabe quem eles são. Então lançar um disco com uma mulher nua na capa, né? Mesmo que seja de piada, e incomodar muitas pessoas em 2023, mas em 2003, há 20 anos atrás, era uma forma de provocar, e muitas pessoas entenderam a provocação e sabem que isso não tem nada demais, né? Não é uma exploração, opressão, ou seja lá, o que esses idiotas querem falar hoje em dia, e é por isso que existe maravilhas sonoras como esta. Então agora que já passamos da introdução do vídeo, né? O YouTube tem uma regra para ver como o mundo mudou tanto em 20 anos, né? O YouTube tem uma regra muito idiota, é que não pode falar profanidades ou coisas com conotações muito extremas no início dos vídeos, mas passando o início pode-se falar. E na verdade o que eu vou falar não tem nada demais, mas só porque eu vou usar uma palavra específica, o vídeo já ia ser cancelado, desmonetizado, porque a gente vive numa geração careta de hoje em dia, né? E eu acho que nada tão legal quanto isso aqui foi lançado nos últimos 20 anos. Muitas bandas muito boas fizeram trabalhos excelentes, né? E a outra banda que eu não falei, né? 2003, 2004 também já tava a ascensão do Killswitch Engage. Então, para quem gostava de um som mais extremo, também tinha bandas criando músicas muito boas em outros estilos musicais. Então, acho que assim, o Nickelback dominou o início dos anos 2000 também, né? Então, a gente tinha bandas ali como The Fault e Breaking Benjamin. Então, o mundo musical baseado na guitarra nos anos 2000 estava muito efervescente. Tinha muita coisa boa sendo lançada naquela época, né? Então, a gente tinha desde guitarras não distorcidas a distorções extremas e com hard rock no meio. Eu acho que os anos 2000 ali, eles foram muito bons pra música e nada parecido aconteceu desde então. E o que eu acho que eu posso falar, assim, né? A música mais famosa deles tá no primeiro disco, I Believe in a Thing Called Love. Então essa aí é clássico da banda, já foi usada em comercial, videogame, filme, né? Então muitas pessoas aí conhecem a banda por causa desse som e a maioria das pessoas abandonou por causa desse som. E o que eu posso falar também sobre isso é que é a voz do vocalista, né? O Justin Hawkins ali tem uma voz muito peculiar, ele consegue atingir uns falsetos e umas notas extremamente altas, que eu acho que é algo que também é uma reverência ao que veio do passado do rock and roll. Então ele tá simplesmente aí fazendo jus
ao que os grandes mestres e mentores e as pessoas que formaram o estilo criaram. Então ele tá também aí, de certa forma, trazendo de volta, né? Esse foi o grande momento do revival dos anos 2000, né? Trazer de volta aquilo que a gente já sabia que era bom. Então acho que isso também é muito interessante. E aí tem uma piada, né? Que é isso que eu falei sobre a censura, né? Agora eu posso falar dela, porque já passou minutos suficientes nesse vídeo para poder conversar sobre isso. Mas quando eles lançaram, né? A grande classificação, né? O que acontece com a banda alienígena que aterriza num planeta em 2003? Não se tem classificação. Então eles foram englobados aí no revival do hard rock, que não tem problema nenhum, mas a grande comparação que os jornalistas e os entendidos faziam sobre The Darkness é que eles eram uma mistura de Queen com AC/DC. E aí um jornalista que odiou o som da banda, ele falou que eles eram uma versão gay do AC/DC. E aí o Justin Hawkins responde na entrevista dizendo, não, a gente é uma versão hétero do Queen. E eu acho que é muito bom, assim, o jeito que isso também marca grandes vocalistas e grandes músicos, é a inteligência. É saber responder essas perguntas claramente feitas para manchar a imagem da banda e tentar fazer com que eles fiquem desconcertados e, na verdade, sair com inteligência dessas ciladas, né? Que esses pseudos aí entendidos acham que podem botar as bandas e eles saem com muita inteligência e bom humor, assim. Então eu vejo que isso é uma marca também de grandes artistas e grandes bandas, é saber botar assim as pessoas no seu lugar, né? Sofrer críticas, né? Eles estão se pondo à mostra, eles estão pedindo permissão para aterrissar, eles querem fazer parte do mundo da música e mostrar com o seu som aí que eles também merecem ser falados quando se fala sobre grandes músicos, grandes discos, grandes músicas. E aí vem esses entendidos aí tentam desmerecer o que a banda cria para tentar exaltar os seus velhos e caquéticos, né? Favoritos. E aí a gente tem, na verdade, uma banda que em 2000, né, no seu revival, acabou garantindo o seu espaço. Eu acho que o The Darkness, ela é uma banda, como eu falo no canal, né, e não é falando de um jeito desmerecedor, mas é uma banda série B, porque quem conhece, conhece. O máximo que eles tocam é teatro, eles tocam em festivais, mas eles tocam de dia, né, naquele festival em homenagem ao Taylor Hawkins, o Justin Hawkins, que não são parentes, mas tem o meu sobrenome, ele foi convidado para participar, então ele tem uma relevância, uma importância, até porque, né, Taylor Hawkins amava Queen, Justin Hawkins também ama Queen, então acho que a ligação, né, e as menções que a banda faz são muito claras e eles acabaram, não duvido que até sendo amigos, e por isso ele foi convidado para participar também. Eu falei de Queen, eu falei de AC/DC, mas eles têm uma terceira influência que é o Thin Lizzy. Então também duelo de guitarra, isso é uma coisa que tem muito no som do The Darkness, que é muito bem feito, assim. Então a gama de influências deles é muito, muito específica, né? O AC/DC, eles nasceram no Reino Unido, né? Então eles eram da Escócia e depois acabaram se mudando para a Austrália, né? O Brian Johnson e o Cliff Williams são ingleses e aí o Thin Lizzy é irlandês e o Queen é inglês, obviamente, né? Então a gente tem aí uma mistura de influências do Reino Unido, que é um lugar que trouxe muito à tona o hard rock para as massas, né? Eles pegaram a influência do blues americano, mas souberam transformar em algo que define muito o estilo, assim, né? O hard rock britânico, ele é muito bom e é um dos meus favoritos, né? Então a gente tem Deep Purple, né? Para também levantar essa bandeira e também essas influências absolutamente incríveis, né? E se eu não me engano, o The Darkness chegou a trabalhar com um dos produtores do Queen. Então a influência deles, assim, é visceral, assim, né? A importância que essa banda tem para eles, a ponto de eles conseguirem ter contato com pessoas que também trabalharam com bandas clássicas, né? E uma coisa que eu também posso destacar que é interessante nesses 20 anos, né, que se passaram, é que em 2013 eu não fazia a menor ideia que a gente podia algum dia entrar em contato com as pessoas que a gente admira, assim, né? E eu entrei em contato com o vocalista, o Justin Hawkins, que ele tem um canal no YouTube, né? E ele também tem um podcast, ele faz entrevistas e conversa sobre música. E eu perguntei uma vez, porque ele disse que teve uma janta com o Mutt Lange, né? Foi jantar com o grande clássico produtor do AC/DC. E aí eu mandei lá um valeu para ele e perguntei o que tinha acontecido nessa janta, né? E ele falou que eles estavam cogitando trabalhar com ele para gravar um disco, o que para mim foi de AC/DC, ia ser um sonho, né? Duas bandas que eu gosto trabalhando com o mesmo produtor, mas ele falou que acabaram optando aí por um cara que trabalhou com o Queen. Então foi interessante ver, assim, o quanto, primeiro, a gente tem acesso para poder conversar com essas pessoas, e ao mesmo que eu não acho tão legal também, eu acho bom às vezes a gente poder viver no mistério, mas também tem o lado da gente saber o que está acontecendo nos bastidores, né? E ver que esse cara aí, em algum momento ou em alguma realidade alternativa, poderia ter gravado um disco com o que eu considero o melhor produtor do AC/DC. Então é interessante, assim, né? Então pra gente encerrar esse vídeo, eu acho que tem, óbvio, né?
I Believe in a Thing Called Love é a música mais famosa deles, até hoje. Growing on Me também é outro clássico, que é um duplo sentido muito legal, assim, né? Você está crescendo em mim, né? Ou seja, a pessoa está se apegando a outra, mas o duplo sentido, assim, que ele falava na letra é tipo, você não larga de mim, para todos os lugares que eu olho, você está, né? Eu quero que você vá embora, mas você não vai. E na verdade, nessa música ele tava falando sobre uma doença venérea que ele pegou de uma moça aí. E aí, se tu analisar a música e escutar ela pela primeira vez, parece que é uma letra de amor, mas na verdade, crescendo em mim é justamente aí os problemas que ele pegou nas suas partes genitais, né? Então é muito engraçado esse duplo sentido, esses clichês, esses trocadilhos que ele consegue brincar na hora de escrever músicas, né? Então, pra quem gosta, assim, até eu que não gosto de baladas, a balada desse disco é muito boa, né? Então, Love is Only a Feeling, ela encerra aí o primeiro lado do disco e é uma balada muito boa, é muito excelente, assim. Então eles conseguem até transformar as baladas que geralmente eu pulo em algo que eu continuaria escutando, assim, né? Giving Up, Stuck in a Rut, Friday Night, essa aí eles tocam até hoje nos shows, né? Love on the Rocks with No Ice, baita som, quebradeira. Então, eu não sei assim o que dizer, a não ser escute The Darkness e Permission to Land, I Believe in a Thing Called Love é um single bom para começar, mas tem muito mais do que esse single aqui dentro. Permission to Land é um grande disco que celebra 20 anos e para mim ele é fantástico, de uma banda que eu gosto demais e eu fico muito feliz em saber que eles ainda continuam escrevendo muita música boa. O último disco deles, o Motor Heart, é tão bom quanto, assim, então eles ainda continuam mantendo-se fiéis ao estilo que eles mesmos se proporam a fazer 20 anos atrás e eles ainda continuam aí lançando música boa, de qualidade, Marshalls gigantes ligados em Les Pauls com um vocal extremamente alto, conseguindo aí, né, burlar, né, passar através da parede sonora do hard rock. Então fica mais do que recomendado The Darkness com Permission to Land. E se gostou desse quadro, né, quer que eu fale aí no futuro sobre algum disco em específico sem traduzir letras, pode deixar embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, quem sabe inglês, escuta música boa e tira suas próprias conclusões.